Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer um vídeo para vocês para nós compararmos duas ações. Então, quando nós fizermos essa comparação, eu vou ensinar vocês de forma prática como analisar os indicadores para escolher uma ação. Então, hoje nós vamos analisar duas ações que são de seguro. Eu escolhi o BB Seguridade e também a Caixa Seguridade. E nós já vamos começar abrindo o site do Investidor 10 para fazer essas análises. Então, primeiro, nós vamos analisar o BBSE3 e eu vou fazer as anotações aqui nesse papel para depois nós fazermos uma comparação dos indicadores deles. Nós vamos analisar o preço sobre o lucro, o dividend yield, o payout, a dívida líquida, o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, e também o CAGR do lucro dos últimos 5 anos. Então aqui, eu já estou com o site do Investidor 10 aberto e nós vamos fazer essa análise. Essa análise fica um pouco mais para baixo, então nós estamos aqui agora no BBSE3, e eu vou fazer a nossa análise aqui. O preço sobre o lucro dele está 7,49. Isso significa que se o lucro da empresa continuar estável, daqui 7 anos e 4 meses, o lucro acumulado pagaria esse valor total da ação. Então, como a ação hoje está valendo R$ 33,34, isso significa que em 7 anos e 4 meses, todo o lucro acumulado que a gente tiver dela vai pagar o valor de uma cota, que é esses R$ 33,34. Agora, nós vamos analisar o dividend yield. O dividend yield dela é 12,26%. Uma empresa mais estável normalmente paga entre 6% e 8%. Porém, como é um setor de banco, o dividend yield pode ser um pouco maior. Então, nós vamos comparar ele com outra seguradora para ver se ela não é uma diferença gritante ou se ela pode ser aceitável. Agora, o payout do BB Seguridade é de 94,72%. Esse é o percentual do lucro distribuído pela empresa. Então, o lucro da empresa é 100% e ela distribui 94,72% do lucro para os seus acionistas. Aqui você não vai encontrar um payout em outros setores que paguem esse retorno, justamente porque aqui é uma seguradora. Em outros setores podem ter várias diferenças nesse payout. Se as empresas te pagarem aí na faixa de 12%, 13% já é um bom valor. Mas porém, como aqui é uma seguradora, ela está pagando mais porque ela não tem muitos custos. Então, já vou anotar aqui. O payout 94,72%. A dívida líquida do BB Seguridade é menos 0,73%. E você pode ficar calmo que isso não é uma coisa negativa, porque esse índice da dívida líquida é a comparação do quanto a empresa tem de dívida e também o que ela tem de caixa. Então, quanto mais alto for esse número, mais dívidas essa empresa tem. Aqui, como é no BB Seguridade, ela está negativa, está 0,73. Então, isso significa que ele tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. Então, o dinheiro que ele tem dá para pagar as dívidas e ainda sobra um pouco. E esse é um ponto muito importante quando você for analisar as suas ações, porque quanto maior for essa dívida líquida, mais arriscado é esse ativo. Agora, nós vamos analisar o ROI. Está 69,93%. E o ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. Ele mede o quanto a empresa gera sobre o patrimônio líquido. Gera 69,9% e isso é um valor muito alto. Isso significa que a cada R$1 investido na empresa gera 70 centavos de lucro. Agora nós vamos analisar o ROIC e o ROIC dele está 62,41%. E ele mede o retorno sobre o total capital investido. E acima de 15% já é ótimo. E ele está com 62,4%. Isso significa que o BB Seguridade está sendo uma máquina de gerar retorno com custo baixo. E agora o último que nós vamos analisar é esse CAGR de lucros nos últimos 5 anos, que no BB Seguridade está 18,5%. E esse índice mostra que o lucro cresceu 18,51% ao ano nesses últimos 5 anos. Então, nesses últimos 5 anos, ela foi uma empresa bem lucrativa e gerou esse retorno de 18,51%.
Agora nós vamos analisar a Caixa Seguridade. Aqui nós vamos descer. Então agora eu vou fazer a comparação aqui no papel e já volto com vocês. E agora eu vou colocar a comparação aqui na tela para vocês irem acompanhando junto comigo. O PL, que é aquele índice que mostra quantos anos você levaria para receber de volta o que você pagou pela ação. E lembrando vocês que aqui o quanto menor, melhor é. Então, o BB Seguridade levaria aproximadamente 7,5 anos. A Caixa Seguridade levaria 10 anos e 6 meses. Agora, o retorno de Dividend Yield. O BB Seguridade gera um retorno de 12,26% ao ano, enquanto a Caixa Seguridade 8,19%. O payout, que é o percentual de lucro distribuído pelas empresas para os acionistas. O BB Seguridade distribui 94,72% do seu lucro, enquanto a Caixa Seguridade distribui 80,42%. A dívida líquida deles. Lembrando vocês que quanto mais negativa, quanto mais baixa, melhor é esse índice, porque isso significa que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que valores de dívida. BB Seguridade, menos 0,73 e a Caixa Seguridade, menos 0,23. Então, isso significa que a dívida líquida do BB Seguridade é melhor do que a da Caixa Seguridade. O ROI, que mede o quanto de lucro a empresa gera sobre o patrimônio líquido. O BB Seguridade, 69,93% e a Caixa Seguridade, 32,48%. Então aqui o BB Seguridade está ganhando também. Agora o ROIC, que é o retorno sobre capital investido. BB Seguridade, 62,41% e a Caixa Seguridade, 31,27%. E agora, por último, nós vamos analisar o CAGR de lucro dos últimos 5 anos, que é aquele índice que mostra o quanto o lucro cresceu nos últimos 5 anos. Então, o BB Seguridade cresceu 18,51% e a Caixa Seguridade cresceu 19,96%. Então, isso significa que o lucro da Caixa Seguridade foi um pouco maior do que o lucro do BB Seguridade. E é fazendo essas análises que você vai descobrir qual ativo é melhor para você colocar na sua carteira. Porque aqui também eu poderia ter falado para vocês outros índices, como por exemplo P sobre VP. Mas nem sempre ele funciona principalmente para ações. Ele funciona mais para os fundos imobiliários. Então, quando você for fazer essas comparações de ações para colocar na sua carteira, não se esqueça de colocar sempre ações do mesmo setor. Então, por exemplo, se você vai analisar bancos de seguro, igual eu fiz aqui nesse vídeo, você vai pegar somente os de seguro. Se você vai analisar os bancos tradicionais, então você vai pegar o Itaú, o Santander, a Caixa, o Banco do Brasil e você vai analisar entre eles. Se você for pegar saneamento, você vai analisar as empresas somente de saneamento. Até porque nem todos os índices servem para os mesmos setores. E depois de toda essa análise, eu quero saber de você. Deixa para mim aqui nos comentários qual desses dois ativos você escolheria para colocar na sua carteira. Se fosse para eu escolher um dos dois, sem dúvidas, eu colocaria o BB Seguridade, porque os índices deles são bem melhores que a Caixa Seguridade. Mas também não descartaria a oportunidade de colocar a Caixa Seguridade na carteira também, porque eu poderia levar ela a longo prazo para valorização e também para receber os dividendos. E se você gostou desse vídeo, então já se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou escolher vários ativos para montar uma carteira de dividendos anual de recebimento de ações. Então, se você quer uma carteira em 2026 com recebimentos de dividendos de ações todos os meses, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal. Espero que eu tenha te ajudado e que você tenha aprendido como fazer as suas análises de ações para colocar dentro da sua carteira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E agora que você chegou até aqui, então eu te recomendo a assistir esses dois vídeos que vão te ajudar muito.